Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside e organização da primeira edição do 5G Summit, um evento que tem o objetivo de discutir como é que será o desenvolvimento do mercado de 5G na área corporativa, quais as inovações que ela trará para as empresas e para o desenvolvimento dos vários segmentos do setor. Para falar sobre esse assunto, nós reunimos aqui vários palestrantes que vão compartilhar com a gente a sua visão sobre diferentes segmentos de mercado, onde o 5G vai trazer um grande impacto. Então, para falar sobre como o 5G vai atuar nesse segmento, nós estamos com o Vicente Bandeira de Aquino Neto, que é membro do Conselho Diretor da Anatel e presidente do GAP, o José Felipe Otero, que é vice-presidente para a América Latina e Caribe do 5G Américas, o Paulo Spaca, que é presidente da BIM, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, e com o Euclides Schumann, que é membro do IEE e pesquisador de doutorado na Universidade de Linköping, na Suécia, pelo programa do CNPq CISB-SAAB. Então, antes de começar nossa live, eu quero pedir que vocês mandem as suas perguntas através da plataforma. Então, na plataforma, vocês têm um formulário para mandar as perguntas para os nossos painelistas. Eu só gostaria que vocês, quando fizerem a pergunta, seja endereçada a todos os painelistas ou para apenas um deles, né? Também quero avisar que a live será toda gravada nos 2 dias que o evento ocorre, e ao final do evento vocês receberão um link para fazer uma avaliação de como vocês fazer uma avaliação do próprio evento e também para darem suas sugestões para a nossa organização. Bom, o currículo de todos os nossos painelistas está lá na plataforma, lá no site do 5G Summit. Então, aqui eu vou declinar da gente descrever aqui o currículo deles, para a gente já ganhar tempo. Então, para dar início à nossa primeira edição do 5G Summit, eu gostaria de convidar o Euclides, o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto, né, para fazer a sua apresentação inicial para a gente. Por favor, Vicente. Bom dia a todos e a todas, meu querido Claudinei, meu abraço, meus cumprimentos. Queria saudar aí a todos que estão aí, o José Euclides, o Rubens, o Paulo, enfim, e dizer da minha imensa alegria e honra em poder participar desse evento organizado pela TI Inside, no qual nós poderemos falar a realidade do leilão do 5G que trará para todo o Brasil. Mas antes, porém, eu gostaria de cumprimentar, por ser o Dia Internacional da Mulher, de todas as mulheres do Brasil e do mundo, e deixar meu abraço afetuoso e carinhoso a todas elas. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma rapidíssima apresentação para o nosso telespectador no seguinte sentido. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vicente Aquino, eu sou membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, sou advogado de formação, mas, num particular, eu posso assim dizer que labutei a vida inteira e conheço a realidade dos municípios do Brasil. Eu sei bem que temos muito a avançar no que diz respeito à inclusão digital dos brasileiros e das brasileiras, e daí porque eu me dei aceitei a missão de desenvolver um trabalho na Anatel que chama-se Conectividade nas Escolas. Então, o trabalho de hoje, a minha apresentação aqui será em cima de um trabalho que a Anatel está fazendo, que é em cima de conectividade das escolas do ensino básico, e aí estou passando aí, através do servidor que trabalha comigo aqui, o Fred, e que vai passar os slides para fazer rápidos resumos do que a gente pode apresentar. Muito bem. Bom, conectividade, o desafio de conectar as escolas do ensino básico do Brasil. E aí a gente perpassa pelo leilão do 5G como um todo, desde sua fase embrionária, que eu tive a honra de relatar, você relatou aqui na agência, na primeira versão do leilão, e ali onde nasceu, onde embrionou-se todo o leilão, que, graças a Deus, é um sucesso no mundo inteiro. Muito bem. Pois bem, e aí o leilão do 5G, e todos sabem, isso é um conhecimento público, foi o maior leilão que a Anatel já fez em toda a sua história. Ele ocorreu em novembro
de 2021 e foi revolucionário, que tem sido aí, certamente meus colegas vão confirmar isso para mim nas suas falações, o leilão mais revolucionário da história e o mundo inteiro tem aplaudido. Isso porque, além dele possibilitar a chegada de uma nova tecnologia em todo o país, o leilão teve uma particularidade dele ter sido um leilão não arrecadatório, o que quer dizer que, ao invés das ganhadoras desembolsarem todo o valor arrematado, elas assumiram diversos compromissos de investimento, ao invés de aportar os recursos aos cofres do Tesouro. Só para se ter uma ideia, o leilão, da dimensão do que foi o leilão do 5G, o leilão arrecadou mais de 47 bilhões de reais, mas apenas cerca de um pouco mais de 5 bilhões foram aportados aos cofres do Tesouro. Os quase 43 bilhões restantes serão gastos em obrigações que beneficiarão todos os municípios do Brasil. Os senhores certamente devem estar me perguntando agora quais foram esses compromissos. Claro que eu não vou dizer quais foram todos esses compromissos, porque demandaria muito tempo, mas um compromisso em particular eu vou ter que colocar os senhores, e aí de forma resumida, bem resumida, eu vou colocar que o edital do 5G, ele impôs obrigações de cobertura em sedes municipais, em localidades e rodovias federais, conforme vem sendo exibido aí na tela, que o Fred vai passar aí o próximo slide. Muito bem, mas o que mais importa para o nosso debate de hoje, a nossa discussão de hoje, é que o edital também determinou a implantação de fibra ótica e infraestrutura essencialíssima para o transporte de dados, e principalmente nesse cenário de 5G, ali na faixa de 3,5 GHz, que é a porta de entrada do 5G. E o último compromisso, e aí é onde eu me centro mais, a minha digressão nessa manhã de hoje, vai ser mais em cima disso que eu vou falar agora. O último compromisso, talvez o compromisso que eu qualifico como importantíssimo, é o compromisso de que o edital destinou cerca de 3,1 bilhões de reais para projetos de conectividade em escolas públicas de educação básica. Vejam só, eu vou repetir essa particularidade. O edital do 5G, ele destinou 3,1 bilhões de reais para projetos de conectar escolas públicas do ensino básico. Aí eu chamo a atenção para o tema. Bom, com tudo isso, espera-se que o 5G ele seja um alavancador de produtividade e, ao mesmo tempo, um redutor de custo de produção. E essa possibilidade não é apenas um sonho. Nós estamos vendo isso, essa realidade, aqui, ao vivo e a cores, com o advento e com a chegada do 5G aqui no Brasil. De acordo com estudos, e particularmente um estudo realizado pela Nokia e pela consultoria Um Dia, a implementação do 5G ela pode gerar um ganho econômico de 1,2 trilhão de dólares para o PIB brasileiro até o ano de 2035, impulsionando o desenvolvimento de novas indústrias e setores e criando novos empregos e gerando mais renda para a população. Significa dizer isso que o 5G é a oportunidade que o Brasil tem para dar um salto de crescimento, como o mundo inteiro vai ter para aqueles países que implantarem a quinta geração de tecnologia. É a porta de entrada para a indústria do futuro e um caminho para um país mais próspero e tecnologicamente avançado. Bom, investir em infraestrutura de banda larga, ela tem um impacto significativo no crescimento, principalmente da economia e na melhoria da qualidade de vida de qualquer população. E a banda larga pode alterar a realidade de milhares de alunos, como tem alterado ao redor do mundo. Nós temos exemplos, nós visitamos há pouco a Espanha e vimos que lá já há uma realidade nas escolas públicas de conectividade muito avançada. Então, o Brasil está seguindo esse desiderato, esse caminho. Então, nós vamos falar sobre o compromisso aqui que o leilão trouxe de conectividade nas escolas do ensino básico. O edital do 5G, ele estabeleceu que as prestadoras, por exemplo, a Algar, a Claro, a Vivo e a TIM, que adquiriram aquela faixa que gerou os 3 bilhões e 100 milhões, a consecução de projetos de conectividade de escolas públicas de educação básica, isso com a qualidade e a velocidade necessária para o uso
uso pedagógico das tecnologias da informação e de comunicação, e isso nas atividades educacionais. Então, foi criado pelo próprio edital um grupo de acompanhamento a esses projetos. O edital criou esse grupo de acompanhamento dos projetos de conectividade das escolas, que hoje nós chamamos ele de GAP, para diminuir o tamanho do nome. O GAP é esse grupo criado pelo edital para elaborar projetos de conectividade de escolas e acompanhar o cumprimento da obrigação de conectividade nas escolas públicas. E esse grupo é composto por 7 membros, um membro da Anatel, um membro do Ministério das Comunicações, um membro do Ministério da Educação e um representante de cada uma dessas operadoras, Algar, Claro, Vivo e a TIM, né? E eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido pelos meus pares aqui na agência para presidir e coordenar esse grupo, né? E mas o GAP não está sozinho nessa missão. As empresas proponentes que eu citei agora, elas constituíram uma associação sem fins lucrativos e também prevista no edital, o objetivo de operacionalizar todos os procedimentos relativos às atividades do GAP. Essa associação ela é conhecida como Entidade Administradora da Conectividade nas Escolas, a sigla dela é EASC, portanto, essa conectividade tem dois grupos, o grupo do GAP, que gera os projetos, e o grupo da EASC, que é quem executa esses projetos. Então, ele vem recebendo os recursos das prestadoras, da ordem de 3 bilhões e 100 milhões, e executará as etapas finais para conectar as escolas. Eu quero dizer com isso que, enquanto o GAP define quais projetos e escolas serão atendidas, a EASC instala e implanta os serviços nas escolas que forem selecionadas pelo GAP. Nosso desafio é enorme, né? E devemos garantir que cada centavo dos recursos ele seja destinado a levar a internet aos estudantes e transformar a vida de toda a comunidade. Pois bem, o primeiro grande desafio do GAP ele foi diagnosticar a real situação da conectividade em todas as escolas do país. Aí os slides mostram números, e, para tanto, nós passamos meses, cerca de 3, 4 meses, elaborando uma base de dados própria, compilando informações de distintas fontes e de distintas políticas públicas do país, né? Como ela mostra aí, nós temos aí quase 139 mil escolas mapeadas no Brasil. Dessas quase 139, quase 10 mil delas estão totalmente sem acesso à internet. Grande parte dessas escolas estão nas regiões norte e nordeste do Brasil. Por exemplo, no norte temos cerca de 63% de escolas não conectadas, de jeito nenhum, e no nordeste cerca de 29%, então aí aproxima-se em torno de 90% das escolas são nessas duas regiões, o que não discrepa da realidade do Brasil. As regiões mais pobres são norte e nordeste, e os índices mais elevados também de abandono escolar, então, de desemprego e também de baixa renda. Então, além disso, essas regiões têm uma grande população em situação de vulnerabilidade social, como povos indígenas e quilombolas também. Então, o GAP ele não pretende deixar essas regiões e esses grupos desassistidos em hipótese nenhuma, né? Nós vamos buscar oferecer um acesso à qualidade e velocidade, e a gente entende que as políticas sociais são fundamentais para ajudar a reduzir as desigualdades econômicas nessas regiões do Brasil. E mesmo diante da mudança do governo, a gente veio de um governo de direita, onde o GAP e a EAS foram concebidas na sua primeira versão inicial, né? Mas eu creio e tenho sentido que essa premissa do GAP também é uma premissa alinhada com as políticas sociais do atual governo, a disposto de serem governos de situações ideológicas diametralmente opostas, um de direita, um de esquerda, mas em algumas situações, e muitas, essas ideias também convergem. Então, e não é só isso, nós verificamos que muitas escolas consideradas como conectadas, aí desses números que se apresentam na tela, possuem velocidades muito baixas, como se vê, por exemplo, de cerca aí de 48 mil escolas, que representa 35% do total de escolas do ensino básico no Brasil, elas estão conectadas com a velocidade de entre 1, 2 até 10 mega de velocidade, o que representa quase nada. O próprio Ministério da Educação
ele informa a necessidade de, pelo menos, variando ali entre 20 e 30 megas de velocidade, para que se possa baixar um vídeo-aula. Então, essas demais escolas, apesar delas estarem conectadas, mas elas não têm capacidade de baixar um vídeo-aula. Então, é desnecessário dizer que as escolas com baixa velocidade, de 1 ou 2 MB, elas não permitem que as crianças, por exemplo, acessem conteúdos educacionais online com facilidade, participem de aulas online, por exemplo, sem interrupções ou atrasos e realize pesquisa de forma mais eficiente. Então, mas há estudos que surgem e que vêm se mostrando que a velocidade de banda larga pode impactar exatamente na educação como um todo, e notadamente na educação de crianças. Por exemplo, um estudo publicado em 2017, na revista Education Next, ela examinou o impacto da velocidade de banda larga na aprendizagem de matemática de estudantes do ensino fundamental nos Estados Unidos, e os pesquisadores descobriram que o aumento da velocidade de banda larga estava associado a um aumento significativo no desempenho em matemática daqueles alunos, especialmente aqueles que tinham baixo desempenho anteriormente, né? Então, por tudo isso, e como a gente vai ver a seguir, que já demos início aos trabalhos do GAP e estamos buscando conectar as escolas com velocidades dignas, grande delas com velocidades, a imensa maioria, já com velocidade de 200 megas. Isso para mim, um motivo de muita felicidade. Mas, bem, prosseguindo, e eu faço a afirmação que em 2022, o Conselho Diretor da Anatel ele aprovou a realização de um projeto piloto. Dessas cerca de 10 mil que não tem conectividade nenhuma, nós iniciamos um projeto piloto para aferir o que pudemos fazer de certo para levar para as demais escolas 9 mil e tantas, e esse projeto está atendendo 177 escolas públicas em 10 municípios e 2 municípios por cada uma das 5 regiões do país. Encontramos aí nas 5 regiões 2 municípios, estamos conectando como um projeto piloto todas as escolas desses municípios. Esse projeto piloto, que vai servir de carro-chefe para o projeto definitivo, ele compreende a instalação de rede interna até a escola, de rede de internet interna e externa até a escola, o pagamento pela banda larga durante 3 anos, a instalação de rede e laboratório móvel e também de informática, e a ativação de rede elétrica por meio de painéis solares, no caso de ausência de energia elétrica. Aqui eu digo que tem cerca de um pouco mais de 3 mil escolas no Brasil que não têm sequer energia elétrica. Então, toda essa infraestrutura e equipamentos, eles serão comprados pelo GAP e serão doados para essas escolas de ensino básico no Brasil. Só com esse projeto piloto, nós vamos beneficiar cerca de 32 mil alunos, sendo que 51% deles serão nas 2 regiões mais pobres do Brasil, a região norte e a região nordeste. Então, essas escolas elas receberão kits que serão compostos por um notebook para o professor, cloudbooks para os alunos e também projetor, e o tamanho do kit vai variar de acordo com a turma, com mais alunos e a quantidade de turmas com maior turnos. Será um kit para cada, mais ou menos, 5 turmas. Então, e os municípios que compõem esse projeto piloto, escolhidos, são descritos aí, a tela aí está trazendo esses municípios, que foi feita uma escolha considerando o seguinte, né? Essa gradação, o índice de desenvolvimento humano do município, que reflete as condições socioeconômicas do município, a porcentagem de alunos desconectados, a existência de uma infraestrutura de banda larga fixa, que possa baratear o custo, que já exista, e a localização diferenciada das escolas, podendo ser em área indígena, quilombola, ou também assentamento rural. Então, nós já fizemos vistorias em cada uma dessas escolas e estamos finalizando esse projeto piloto nessas escolas, né? E por fim, não por fim de tudo, mas desse raciocínio, né? Vale reiterar e reafirmar que o acesso à internet é um recurso fundamentalíssimo para a educação, né? Um estudo, por exemplo, realizado pela Intelligence Unity, da revista
The Economist, a pedido da Exo, por exemplo, ela indicou que a conexão nas escolas tem um grande potencial de aumentar o PIB de nações mais desconectadas. Isso se deve ao fato de que o ensino com mais recursos, ele resulta em uma mão de obra mais qualificada e instruída e com maior probabilidade de gerar ideias inovadoras que levam ao desenvolvimento econômico e à criação de mais postos de trabalho. Então, o estudo ainda aponta que o PIB per capita do Brasil poderia ser melhorado em 6,5% até 2025, caso o índice de penetração e velocidade das escolas brasileiras fossem similar aos valores encontrados, por exemplo, na Finlândia, onde todos os alunos são conectados com ao menos 1 mega por aluno em cada um dos alunos e não escolas. Isso aí é uma particularidade que a gente vai buscar aqui no outro momento. Então, investir em um meio de qualidade contribui para o desenvolvimento econômico do país, né? E o GAP pretende fazer com que todos os estudantes tenham acesso a esse recurso, especialmente aquelas famílias mais carentes, né? Nós temos entendido que sem o acesso à internet, sem a universalização da banda larga, os alunos são incapazes completamente de acessar informações e recursos online que poderiam ser usados para complementar o ensino em sala de aula, e isso nos coloca em desvantagem em relação aos demais países que já estão avançados nisso, e também aqueles colegas que tenham uma condiçãozinha melhor, que tenham algum tipo de acesso à internet. Então, mais do que um simples acesso, a conexão oferecida por meio do GAP, ela vai permitir que uma família desfavorecida, na figura de um estudante, e aí eu centro a atenção nesse ponto, um estudante conectado, ele não é só ele que vai se conectar, é uma família inteira daquele aluno e vai se conectar com um mundo de informações e oportunidades muitas e muitas surgirão e se tem melhor desenvolvimento cognitivo, socioemocional e de toda ordem naquele seio familiar, ainda que sejam pessoas no seio da família desprovidas de algum tipo de capacidade cultural. Bom, a internet nas escolas ela é essencial para o sucesso acadêmico e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida, especialmente daqueles estudantes mais desprovidos de recursos. E o que o GAP pretende fazer é justamente isso, é ser o projeto que venha a transformar a vida dos alunos, dos professores e da comunidade como um todo. Na hora que você levar uma fibra a uma escola, da escola em diante da comunidade ribeirinha, as operadoras, os provedores certamente terão mais facilidades em complementar a toda aquela comunidade. Então, não é apenas impulsionar modelos de negócio, como sugere o painel aqui colocado. É muito mais que isso, conectar a escola. Mais do que impulsionar modelo de negócio, é impulsionar vida de pessoas. E é nessa linha e nessa toada que eu deixo a mensagem do GAP. Certamente, os colegas que me sucederão, o Felipe, o Rubens, o Paulo, eles certamente tratarão de modelos de negócios com cátedra, porque são da iniciativa privada, enquanto nós, Anatel, GAP, somos do serviço público. Certamente, dentro dessa linha aí, eles vão falar, e certamente eu vou estar aqui para aplaudir, modelagens de negócio que vão transformar esse país, a economia e todos os segmentos sociais. Então, com a internet banda larga, kit de informática, capacitação de professores, certamente nós vamos mudar a realidade desses jovens e a história da educação no Brasil e também a história do desenvolvimento nacional como um todo. Eu finalizo aqui a minha apresentação aqui, a minha digressão, o meu diálogo aberto, franco, a minha conversa, se eu posso assim dizer, sem delongas maiores, fazendo a seguinte afirmação, meu querido Claudinei e meus queridos amigos que me honram em estar nessa manhã hoje dialogando e falando sobre temas tão relevantes para o nosso desenvolvimento de uma forma geral. Modelo de negócio 5G, dentro dessa modelagem de 5G, eu trago aqui a modelagem educacional, que não vou dizer que o 5G possa trazer, mas
a própria banda larga, ainda um pouco menos do que o 5G. A banda larga, por si só, ela já vai trazer um grande avanço, não só do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista social e do ponto de vista de uma modelagem de negócios que os nossos colegas vão falar com cátedra doravante eu terminar aqui Perfeito. a apresentação. Então, eu finalizo afirmando categoricamente que a inclusão digital, para mim, a universalização da banda larga, todos em conjuntos, eles certamente impulsionarão não só a educação no Brasil, mas como toda a cadeia de desenvolvimento nacional, conforme nós perpassamos aí nesses dados todos. Então, eu acredito, o meu querido Claudinei, que essa mensagem que eu tenho aqui para passar. Perfeito. Obrigado, Vicente. Muito ajudará, e eu agradeço a oportunidade de estar nesse evento, devolvendo a palavra a Vossa Excelência e me colocando à disposição para que a gente possa avançar nas perguntas e no debate. Um abraço forte. Eu que agradeço. Agora eu queria convidar o José Felipe Otero para a sua participação. Por favor, Otero. Momento compartilhar. Ok. Primeiro, agradecimento a TISAI pelo convite e também para minhas desculpas se você tem problemas em entender minha opinião. Então, como eu passo ao próximo slide. Ok. 5G América é uma associação da indústria que temos como objetivo principal educação dos distintos atores do mercado das telecomunicações. Nós nunca falamos da dinâmica competitiva de mercado, nunca falamos de coisas que que estão relacionadas com transações monetárias, de dinheiro. Somente falamos da política pública e também da tecnologia. Próxima. Toda a informação que produz a 5G Américas é gratuita e você pode ver a informação nos portais brechazero.com.br e 5gamerica.org. Próxima. Ok, primeiro eu quero fazer a pergunta, é 5G para quê? Quando estamos falando de 5G, sempre temos o pensamento que com a tecnologia 5G é estática, então colocamos a 5G, fazemos um desenvolvimento de 5G e imediatamente temos todas as qualidades que os parâmetros técnicos de 5G exibem, mas isto não é assim. 5G é uma tecnologia que é em constante evolução. E a evolução de 5G sempre nos vai levar a um lugar onde vamos a ter três coisas principais. A primeira é a banda larga móvel aumentada. Vamos ter velocidades muito mais rápidas que temos agora. As estimativas é de 20 gigabits por segundo. A outra coisa é latência muito mais baixa. Pessoas, o consumidor não vai experimentar a diferença da baixa latência, mas para coisas como transações financeiras, para funções de aplicações críticas, para tudo o que tem que ver com mando de robótica, de inteligência artificial, então a latência é uma coisa muito importante. E a outra coisa é o IoT, o uso massivo da aparelhos para começar essa transformação digital, toda essa digitalização dos processos da economia e também das empresas. Próxima. Para que isto aconteça, temos duas coisas. A primeira é DSS, que é um uso, a reutilização do espectro que as operadoras já têm, e o Brasil começou com seu 5G utilizando o DSS, que é
Dynamic Spectrum Sharing ou é o compartimento dinâmico do espectro. E então, outra coisa é 5G NZA versus EZA. 5G NZA é a utilização da infraestrutura que já está colocada, já desplegada no mercado para fazer um update, um melhoramento da infraestrutura com pouco cabos, mas muito software. E outra coisa e o 5G standalone que fazer uma rede completamente nova. Qual é a diferença? A diferença é que em termos de custos. Em termos de custos, se você está reutilizando a infraestrutura que já tem no mercado, ou utilizando os serviços de 4G, é muito mais rápido fazer esse desenvolvimento, esse despliegue da 5G, e muito mais barato também. E logo aqui, fazer uma rede nova. Então, o que está fazendo os operadores? Eles, nas centros com muito tráfego, com tráfego, com muita demanda, elas estão colocando 5G standalone e outras zonas, outras localidades onde elas não têm a demanda imediata de tanto tráfego, ou elas não têm muitas conexões da 5G, elas estão fazendo expansão com 5G standalone. É um acercamento no mercado que é híbrido. Nenhum operador no mundo está fazendo só standalone ou só não standalone. Está fazendo um acercamento que vai depender da questões econômicas de cada localidade, qual é a demanda dos serviços e o que está e a disponibilidade de aparelhos também. Próxima, por favor. E para isto temos que considerar três coisas. Qual a demanda do serviço? A demanda do serviço, como eu falei, 5G não é uma tecnologia estática, ela vai evolucionando nas fases, como a mesma coisa aconteceu com 4G. 4G começou o release 8 de 3GPP e concluiu a release 14. E cada release, cada fase, agregava serviço, a qualidade e o melhoramento das funções da tecnologia. A mesma coisa acontece com 5G, ou non-standalone, ou é o release 15. E que a oferta de release 15 é simplesmente velocidades muito mais rápidas para serviços móveis de banda larga ou serviço fixo de banda larga que estão utilizando a rede de 5G de Release 15. A Release 16, que é o que está acontecendo agora mesmo no Brasil, Chile e outros mercados do mundo, é uma rede totalmente nova. Aqui eu trago a Release 16. A Release 16 é a que começa a habilitar a potencial de IoT massivo, ou IoT industrial. Outra coisa, ela vai suportar muitas mais conexões de aparelhos que poderão ser utilizados para digitalizar processos. Estamos falando de até 1 milhão de aparelhos por quilômetro quadrado. Então, se você precisa colocar de aparelhos digitais no semáforo para fazer logística, energia e isso, então vai poder começar a fazer isso com o Release 16. Também vai começar a criar a oportunidade para veículos autônomos. E o Release 17, que ainda não temos, é o que vai estar começando a introduzir outras características muito importantes de 5G, como o backhaul integrado, que vai permitir um desenvolvimento muito mais barato da tecnologia em localidades rurais. Também é o release que vai permitir o melhor uso das bandas milimétricas, que faz respeito sobre os 50 GHz. E também vamos até em Release 16 e mais em Release 17 a inclusão de outras tecnologias no ecossistema de 5G,
como, por exemplo, as tecnologias de satélite. A próxima. E, então, estamos falando de uma tecnologia que o objetivo principal, a diferença das tecnologias de primeira geração a quarta geração, que apontava ao ser humano, ao consumidor, ao indivíduo, o 5G aponta ao mercado empresarial. E qual é essa vantagem mais importante de 5G? Cultura estas melhoras é que é uma redução da custo em el tráfego de dados de até 80%. É muito mais barato transportar dados com 5G que com outras tecnologias anteriores. E como você vai ter uma redução de até 80% com 5G, 5G se transforma em um catalítico para a adoção de outras tecnologias, como edge computing, computação na nuvem, robótica, blockchain, IoT, a realidade virtual, a realidade aumentada, veículos autônomos. Então, como 5G vai a reduzir o custo de utilização de todas estas outras tecnologias próximas. 5G, próximo slide, por favor. 5G vai ter um impacto direto na digitalização de todos os segmentos econômicos de um país. Por exemplo, no Brasil, você vai fazer muito mais barato digitalizar agricultura, gaming, serviço das finanças, estudo disso. Mas o maior desafio para isso não é a disponibilidade da rede de 5G, a cobertura de 5G. Agora mesmo, o maior desafio que tem 5G para o setor massivo, para o setor corporativo, é a disponibilidade de aparelhos que trabalhem com 5G. Agora mesmo temos no mundo uma escassez de microprocessadores, de microchips, e o que traduz em um maior custo para os aparelhos, não só os teléfonos celulares, mas também tudo aquilo que tem que ver com aparelhos para medição de energia, logística, tudo o que tem que ver com a habilitação de smart cities. E isso agora mesmo eu acredito que por os próximos 12, 18 meses vai ser o maior obstáculo para a adoção de 5G no mundo corporativo, mas lá que a maiores de velocidades. Próxima. Obrigado. Obrigado, Otero. Agora eu gostaria de convidar o Euclides para a sua participação. Por favor, Euclides. Olá, Claudinei. Olá, Paulo, Otero, Vicente da Anatel e a todos que nos estão assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Euclides Schumann, estou trabalhando num projeto de pós-doutorado aqui na Suécia, né, com recursos do CNPq, CISB e SAAB. E a respeito do 5G, eu gostei muito, por exemplo, das boas notícias do Vicente, né? Parece que não está conectado ao mercado corporativo, mas está totalmente conectado ao mercado corporativo, né? Porque o 5G vai possibilitar, né, essa melhora, né, na formação de mão de obra, formação de uma mão de obra mais qualificada, né, que torna aí as empresas mais competitivas, né? Que é algo fundamental para o sucesso aí do Brasil, né, da indústria brasileira no momento. Então, do meu ponto de vista, a Anatel está no caminho certo. Inclusive, né, vendo aqui os dados, né, teve toda aquela ansiedade do lançamento do 5G nos meados aí de 2022. Agora está todo mundo já sossegando, né? E a Anatel continua o trabalho dela, fazendo um trabalho excelente, por sinal, né? Liberando o 5G nas localidades com segurança para não haver aí problemas de interferência,
que eu acho que é fundamental para não ser uma experiência negativa, e sim uma experiência positiva para toda a sociedade, né? Agora, o 5G, a grande potencial do 5G no mercado corporativo, né, que eu vejo, e que também deve ser a opinião aí dos colegas, é em relação às redes privativas, né, que a gente estava até discutindo, eu e o Paulo outro dia, né, a respeito disso. Né? As redes 5G e redes privativas 5G ainda estão em fase experimental aqui no Brasil, mas elas possuem um potencial enorme. Tá? Porque, como o próprio Otério nos disse, né, o 5G tende a ser uma tecnologia que permite conexões mais baratas a longo prazo. Nesse início ainda, as conexões ainda, o custo, né, do tráfego de dados está alto devido a na verdade, a um problema global, né, de equipamentos, de falta de equipamentos, de microchips, né, que gera essa falta de equipamentos, mas no futuro o 5G tende a tornar mais barato. O 5G é uma tecnologia, do ponto de vista técnico, né, muito flexível, tá? Inclusive nessas próximas releases, né, do 3GPP, que são as novas versões do 5G, que é transparente para o público final, né? Continua chamando 5G, mas é o caminho, né? É o avanço ao 6G. Né? Quando fala release 15, release 16, release 17, é o avanço que estamos dando, né? Que a tecnologia está dando, transparente, muitas vezes, ao usuário final, ao 6G. Né? E isso é muito importante. As redes privativas aí já estão previstas na release 16, né? E elas vão, digamos, fazer um comparativo. Eu gosto muito de comparativos. Hoje, na indústria 4.0, né, dentro da indústria, se utiliza aí massivamente conexões Wi-Fi. Né? Wi-Fi é uma tecnologia, um protocolo desenvolvido pelo I3E, inclusive, do qual faço parte, muito bom, por sinal, mas ele tem uma outra característica, né? Ele é voltado a um ambiente mais doméstico, residencial, do que o ambiente industrial. Tanto é, né, que o 5G, em relação ao Wi-Fi, permite muito mais dispositivos conectados, mas muito mais. Né? É massivo. Então, você pode criar aí uma rede de dispositivos móveis dentro da indústria, utilizando o 5G, né? E de forma também muito mais customizada e resiliente. Né? Porque o ambiente industrial ele possui certas características, né, distintas do ambiente residencial e muitas vezes do escritório. Ele precisa ser resiliente a problemas, né, de conexão. As máquinas não podem parar, né, por falta de conexão. O 5G oferece uma conexão muito mais resiliente para os dispositivos IoT dentro da indústria 4.0. Além da maior quantidade, é muito mais resiliente e customizável também. Né? Então, se aquele equipamento, se aquela máquina dentro da indústria 4.0, ela precisa de uma baixa latência, com o 5G é possível você configurar. Né? Enquanto que com o Wi-Fi ainda não é possível você configurar caso a caso. Tá? Então, é uma tecnologia que vem o 5G nesse sentido, ela traz uma série de benefícios para a indústria 4.0, que ainda está, digamos assim, começando, né? Principalmente no Brasil, né? Ainda estamos começando com 5G dentro da indústria. Temos alguns casos, né? Alguns testes que foram realizados, inclusive, pela Anatel, né? Mas ainda estamos começando, né? A Anatel, inclusive, ela possui aí uma cartilha para quem quer, né, fazer essa utilização, né, do 5G de forma mais privativa. Né? E, acima de tudo, né, as redes 5G
em relação a redes Wi-Fi, né, que, digamos, são concorrentes dentro do ambiente corporativo, a rede 5G oferece muito mais segurança, tá? Do que a rede Wi-Fi, o que é importantíssimo dentro da indústria, que não pode haver paradas, né, dentro do mercado corporativo, né? Gera aí um problema em cadeia, né? Então, temos que ficar sempre atentos a isso. Então, o 5G vem aí como, eu diria, como um substituto às redes Wi-Fi, né, que já existem dentro da indústria, e como um complemento, né, para possibilitar a instalação de mais dispositivos conectados em rede dentro da indústria 4.0. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho para falar. Eu acho que o Paulo vai continuar nesse assunto também. Perfeito. Gostaria, então, de convidar o Paulo. Paulo, por favor. Obrigado, Claudinei. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos colegas que estão aqui no painel, Vicente, Euclides, Otero. Muito bom bater um papo. Eu, como último, sobra muita coisa para mim. Mas primeiro eu quero agradecer novamente, Claudinei, pelo convite, falar que hoje é o Dia Internacional das Mulheres, então as mulheres que estão conosco sejam abraçadas e cumprimentadas pelo dia de hoje. Bom, eu sou o presidente da ABINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, uma associação sem fins lucrativos, e eu acho que é importante todo esse tema que nós estamos falando, porque o 5G é um grande alavancador da internet das coisas. E eu acho que, primeiro, a gente deveria pensar da seguinte forma, no caso de IoT, quer dizer, o 5G veio para alavancar esse mundo de internet das coisas. E como eu falei, eu sou o último a conversar com vocês, eu vou pegar ganchos de cada um, que eu acho que é interessante, né? A primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: nós estamos aqui para discutir não a tecnologia, mas o negócio. Como é que o negócio vai ser melhorado através da tecnologia? Então, o Vicente, quando falou sobre as escolas, eu achei fantástico, porque isso vai suprir um grande problema que nós temos, que é a mão de obra, já citado por Euclides aqui. Nós temos que formar mão de obra, porque a tecnologia vem numa velocidade tão grande que a mão de obra não consegue acompanhar. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. O 5G, ele deve ser usado para o negócio. E ele já foi muito bem esclarecido, todos os seus tipos, a forma que o Otero colocou aqui muito bem, como é que ele pode ser usado para o negócio. Eu não preciso ter 5G para o meu negócio, às vezes. O meu negócio corporativo não necessariamente vai demandar um 5G puro, mas um 5G DSS, como foi colocado aqui. O importante é notar que, para negócio, a gente tem que usar a tecnologia. Então, o 5G veio para dar essa alavancada na internet das coisas. E olha, vou dizer para vocês, eu li há pouco tempo aqui que a China tem mais coisas conectadas que o número da população. Vocês imaginam como é que está o que já foi dito aqui, o IoT massivo. É muita coisa. Então, isso eu acho que a gente vai caminhar para esse lado, nós temos muita coisa para mexer. Um outro ponto citado bastante claro por Euclides, como já falamos e discutimos, isso são as redes privativas. Elas já estão em uso no Brasil. Aliás, rede privativa não é novidade, já existe, a Anatel tem até documentos dizendo como é que se utiliza uma rede privativa, mas o 5G propiciou isso. Só não foi mais rápido por falta de equipamentos, por falta de infraestrutura, mas ele está sendo usado. Eu sei que tem companhias como o Gerdau está usando, eu sei que o Hospital das Clínicas está usando. É uma fase experimental? Não diria que é uma fase experimental, já está dando fruto, já está dando resultado e está comprovado que o negócio funciona muito bem. Então, voltando, o que nós estamos enxergando? Que para cada segmento de mercado, nós vamos ter um tipo de atuação. No caso do 5G, o que ele vai alavancar? Que já foi mais ou menos falado aqui. Toda a parte de mobilidade, carros autônomos, tudo mais, que impacta naquele projeto maior de cidades inteligentes.
Então, cidades inteligentes poderão ser melhor desenhadas utilizando 5G. Outro lado muito forte é o lado da manufatura. Chão de fábrica, todos os sensores de chão de fábrica vai ser muito utilizado 5G, principalmente quando se fala em gêmeos digitais ou digital twins. Isso é um negócio que vai vir com muita força, com muita força. O outro lado de segmento de mercado é o lado da saúde. A saúde está se apropriando de vários projetos que estavam parados, porque não tinham a tecnologia que o 5G promove, que é rapidez, velocidade, né? Latência. E um ponto importante que o 5G traz, que é a estabilidade, quer dizer, uma rede tem estabilidade e, principalmente, segurança. O 5G ele tem uma característica que pode permitir um pouco mais de segurança do que a gente está acostumado a ver nas outras, vamos dizer, frequências. Então, esses segmentos de mercado, eu também poderia dizer que o varejo vai se beneficiar um pouco com isso, e aí varejo você pode agregar a logística junto. Tá? Então, o que a gente enxerga em todo esse momento de 5G que está vindo? É esta, vamos dizer, adaptação para a realidade dos negócios. Os negócios poderão ser muito mais bem eficientes, a mão de obra vai ter que ser formada e acompanhar essa evolução do 5G para que esses negócios consigam ser eficientes e estar dentro de uma competitividade. Então, esse crescimento, vamos dizer assim, significativo e rápido desenvolvimento, principalmente na parte que se diz da virtualização dentro da rede, isso são características tecnológicas, mas que são temperos para o tipo de negócio que você tem pela frente. Então, o seu negócio deve ser analisado dentro de todas essas tecnologias, o que o 5G vai te propiciar e qual lado que eu vou ter que fazer. Então, você combina isso com inteligência artificial na borda, que é os famosos edges, você vai ter inteligência artificial no final para fazer uma análise melhor dessas informações que virão, que se transformação em dados para o seu negócio, daí que todo mundo fala, transformação digital. Sim, vai ter uma transformação digital, não que isso é uma novidade, transformação digital tem há anos, é sempre uma evolução. Então, colocando isso num cenário e pegando todas as palavras de cada um, eu enxergo que o 5G é um grande alavancador para negócio, principalmente na área de IoT, e eu vou dizer, nós falamos aí do release 15 16, nós já estamos caminhando e no Brasil já existem testes do 6G. Então, essa evolução é uma coisa natural, e o 5G está mostrando o seguinte, temos que nos preparar. E aí eu queria fazer uma pergunta, deixar uma pergunta aqui para o Vicente da Anatel. Duas coisas. Primeiro, vai ser necessário toda uma infraestrutura, como você bem me colocou, que o GAP vai fazer para chegar nas escolas. Hoje, nós temos um problema nas cidades para colocar o 5G, que chama-se a lei das antenas. Se nós não tivermos a lei das antenas aplicada nas cidades, dificilmente aquela cidade vai conseguir instalar um 5G. Ela vai ter que se preparar para isso. Então, é um ponto importante para a gente colocar no mundo corporativo se aquela cidade está preparada para ter o 5G. Né? Mas, Vicente, eu queria dizer o seguinte, toda essa infraestrutura para você ter 5G nas escolas, você já colocou que o GAP vai se preocupar com esse tipo de coisa, que eu acho excelente, até você já citou como é que vão estar cada um desses equipamentos, computadores, que vão permitir que a escola tenha uma velocidade, não necessariamente 5G, mas uma velocidade que permita ele fazer acesso. Então, eu achei muito interessante esse tipo de coisa. A pergunta era, você tem infraestrutura? Vai ter. E eu coloco já a BINC à disposição no que for necessário para até levar alguns conteúdos para essas escolas, para que a gente consiga formar essa mão de obra que é o que precisa nesse Brasil, que é impressionante como a gente está carente disso. Então, Claudinei, o que eu tenho que colocar, assim, eu poderia ficar falando aqui de várias coisas, de
Mas eu queria colocar dessa forma, fazer quase que um resumo de tudo o que foi dito aqui, e que a BIM, que é a Associação Brasileira da Internet das Coisas, tem o seu comitê, um comitê de redes, que discute muito como é que nós estamos, 5G, o próprio Wi-Fi, como é que ele está vindo, vai ser o Wi-Fi 6 para competir. De novo, tudo isso é definido e esclarecido pelo tipo de negócio que você tem. Você não levanta para falar assim, hoje eu vou usar 5G. Não, você vai ver se aquilo que é necessário para o seu negócio faz sentido eu usar 5G. Tenho certeza que vai ser muito bom você usar 5G para o seu negócio, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre refletindo, né? Então, basicamente é isso. Estou aberto às perguntas. Estou aberto. Otero, gostaria de depois conversar com você para ver como é que a gente pode trocar mais informações e conteúdos, porque eu acho que isso é muito importante para ambas as associações. Está aqui, já estou à disposição, Claudinei. Ok, nós já temos algumas perguntas da audiência, mas eu gostaria já de fazer a primeira pergunta, que é a própria pergunta que você fez para o Vicente. Vicente, como é que está a questão da regulamentação para que esse projeto não sofra problemas, vamos dizer, legais na implantação dele, que efetivamente as cidades já estejam já preparadas para que esse projeto seja implantado, né? E também eu gostaria, aproveitando já o assunto, como é que depois ele vai ser mantido? A iniciativa privada vai ter uma participação também? Querido Claudinei, me escuta bem, Claudinei? Sim, está perfeito. Paulo, Euclides, cumprimento a vocês pelas digressões feitas, né? Todas com muito conteúdo, com muito valor, né? E dizer o seguinte, bom, primeiro respondendo ao Paulo e ao Claudinei, tentando fazer aí uma digressão um pouquinho maior no tema, né? A questão da infraestrutura, a questão da lei das antenas, né? A lei das antenas, por exemplo, eu começo por ela. A lei das antenas, de fato, é uma preocupação, né? Tem sido uma preocupação, inclusive nossa, da Anatel, né? Nós temos aqui no nosso site da Anatel um modelo de lei de antenas para que os municípios copiem ele e adequem a sua realidade, mas é uma lei genérica, então, assim, se copiar ela e aprovar nas câmaras municipais, elas dão de conta do recado principal, mas eu tenho uma particularidade no ponto para falar, que eu fui advogado da União de Vereadores do Brasil por muito tempo, advoguei também, fui consultor da Confederação Nacional de Municípios, tenho tido como relator do 5G e como presidente do GAP, eu tenho tido uma interação, uma interlocução representando a Anatel com esses entes. Eu propus aqui uma carta, uma expressão nossa, um e-mail, né? Tentei buscar um contato com todos os 5.570 municípios do Brasil, dizendo a eles da importância e da necessidade de nós aplicarmos a lei das antenas. E isso foi feito, e isso tem andado, né? Ainda é baixo a quantidade, eu não tenho um número atualizado aqui em mente, mas a minha assessoria pode me atualizar, e até o final dessa conversa aqui a gente vê quantos municípios já aprovaram a lei das antenas, mas isso, de fato, é uma preocupação e tem andado, pouco ou muito tem andado. A minha interlocução, o meu diálogo, eu já estou recebendo a informação aqui, mais de 200 municípios, é muito pouco num total de 5.570 municípios. Isso porque há uma informação, há um e-mail, há um contato em palestras. Eu fiz várias palestras. Eu fiz palestras para a Confederação Nacional do Município, para a União de Vereadores do Brasil, né, dizendo da importância disso, e ainda assim a gente tem poucos municípios que já cerca de mais de 200. Então, nesse ponto, há sim uma preocupação, mas é assim mesmo. O Brasil é lento, é lerdo nessas questões, notadamente em questões tecnológicas. Eu conheço a realidade das câmaras do Brasil, as câmaras municipais do Brasil, os vereadores, em regra, têm uma qualificação baixa, têm uma dificuldade enorme para acessar um conteúdo de site, disso, daquilo tecnológico, né? O WhatsApp, o Facebook, até eles têm um pouco mais, mas nessas outras questões é um pouco mais complexo. Mas a gente está fazendo isso, sim, e ainda tem essa particularidade de eu ter uma ligação
de ordem pessoal, profissional, que eu tive no passado, para facilitar isso. Bom, essa lei da antena ela tem algumas particularidades. Tem uma lei federal, que é uma lei geral das antenas, já é uma lei federal, e ela prevê lá um silêncio positivo do município. Se o município se pedir após, evidentemente que após a aprovação da lei, se pedir a licença para instalar ali, entrar com o 5G e não for respondido, num prazo de 60 dias, é considerado a anuência tácita, né? Uma espécie de anuência tácita. Então, tem algumas coisas que obrigam, sim, um pouco o município, mas a necessidade da lei, da aprovação municipal da lei da antena, é um imperativo realmente intransponível e precisa isso ser feito, né? Então, no ponto, é isso que eu posso dizer. Agora, em relação à infraestrutura que o GAP, e aí fazendo a pergunta do Paulo, né? A parte primeira da pergunta do Paulo, a infraestrutura que nós, GAP, vamos levar às escolas, né? Essa infraestrutura vai compreender a gente levar fibra ou satélite. Se for no Nordeste, certamente nós vamos levar fibra. Se for na região Norte, aí vai ser um misto entre fibra e entre internet satelital ou de rádio, naquelas regiões mais longínquas, onde aqueles rios, a geografia hídrica lá dificultar, aí terá que ser uma banda larga, uma internet satelital, que já estamos fazendo. Fizemos aí no projeto piloto cerca aí de umas 9 na região norte via rádio, e estamos levando aí, variando de 150 a 200 megas de velocidade, enquanto hoje nós só temos até 10 megas de velocidade. Então, assim, isso é muito positivo para nós, isso nos dá cada dia mais força para avançar nesse projeto, e eu sinto que a receptividade dos municípios, a despeito de não existir nada nos municípios, a gente chega nas escolas de muitas regiões do município, não tem nada, não tem simplesmente nada. Chegar ali com a internet vai ser um avanço muito grande. Então, essa estrutura está sendo feita, vai ser feita, e a pergunta que você fez, como manter? Alguém me fez essa pergunta aí, como é que vai ser mantido isso? Nós vamos custear a internet por um período mínimo de 3 anos. Todas essas escolas que nós levarmos a banda larga, nós vamos custear por 3 anos minimamente a internet. A minha preocupação, nós vamos qualificar os professores para eles saberem mexer nessa ferramenta digital, né? Não tem sentido a gente levar a fibra, a gente montar uma ilhazinha de computadores e tablets para aluno e ninguém saber mexer nisso. Vai virar ferro velho, não é nem ferro velho porque esse material não é de ferro, força de expressão nossa comum, né? Mas vai, enfim, vai se tornar coisa obsoleta e sem nenhuma usualidade. Nós vamos treinar, sim, é uma missão difícil, todas essas são missões difíceis, mas a mais difícil de todas não é levar fibra, não é qualificar, não é levar os tablets, nem custear esses 4 itens, não é a parte mais difícil. A parte mais difícil, Paulo, Euclides, Felipe e Claudinei, e nossos ouvintes que estão assistindo a nós, a parte mais difícil é quando tudo isso estiver pronto, entregar à Secretaria de Educação do município, e como é que isso vai estar 6 meses após, né? Considerando, em regra, a cultura dos municípios, a cultura de uma forma geral. Eu conheço prefeitura, eu passei a vida inteira advogando em prefeitura. A minha mulher é prefeita de uma cidade pequena do interior do Ceará, e eu sei como é isso, né? Então, com 6, nós temos que ter muito cuidado para, com 3 meses, os computadores não sumir, né? A rede de fibra ótica não ser arrancada das paredes, a área interna disso. Então, tudo isso é o que mais me preocupa. Então, nós precisamos trazer os prefeitos, os secretários de educação, na hora dessa entrega, para firmar um compromisso. Nós trouxemos essa previsão nas diretrizes que nós fixamos no GAP. Nós passamos 3 meses, entre 3 e 4 meses, só estudando teorias. Como escolher as cidades, índice de desenvolvimento humano, cidades com nenhuma conexão, cidades onde tem as classes sociais mais desassistidas, quilombolas, índios e etc. E estudamos tudo isso e fixamos diretrizes. Olha,
as secretarias municipais e os prefeitos poderão firmar compromisso conosco para isso existir, para ter uma forma e um critério de amarrar eles na hora da entrega daquele produto, para aquele produto não se acabar em curto espaço de tempo. Então, assim, em linhas gerais, é nessa linha que a gente está tocando, né? A questão de conteúdo, Sal, alguém me falou, é uma coisa que nós não podemos avançar, porque depende do MEC, o MEC, conteúdo é o MEC, mas nós, seja qual for a política que vem aparecer, a sugestão que vem aparecer em relação a conteúdo, nós vamos apoiar de forma firme, tenaz, nós vamos apoiar a questão de conteúdo, porque apesar disso não ser competência nossa, conteúdo compete ao MEC, mas nós vamos sim abraçar essa causa com todo fervor e com toda tenacidade, porque nós compreendemos que o conteúdo via o projeto GAP, via a internet, ele é muito mais eficaz do que o próprio professor municipal na sala de aula. Ele pode ser ali um monitor, algo que vale, mas repetindo, isso é uma questão do MEC, isso é uma opinião muito pessoal, que a questão de conteúdo nós vamos sim apoiar de forma firme e categórica. Sim, devolvo a palavra e ainda coloco à disposição. Obrigado. Nós temos uma pergunta aqui já do Rodrigo Oliva, que ele pergunta o seguinte: entendo que a velocidade será muito maior, mas a pergunta é se o sinal será estável, se o sinal do 5G será estável. Como é que vocês veem essa questão da estabilidade? Quem quer responder aí, Euclides? Pode ser. Assim, o 5G, ele é uma tecnologia extremamente resiliente a interferências, tá? Tanto é que durante a implantação, né, nos municípios, né, a Anatel tomou cuidado do 5G não interferir nos outros serviços. O contrário é pouco provável, tá? Então, o 5G, sim, é uma tecnologia muito mais resiliente, permite aí muito mais estável, né? A conexão se torna muito mais estável, né? Devido de como ela foi concebida, tá? Ela foi concebida partindo desse pressuposto, né? De ter mais velocidade, menor latência e uma maior quantidade de conexões por área, né? De dispositivos por área. Tudo isso, né? Permite que você tenha aí muito mais estabilidade, né, no sinal que vai chegar aí através do 5G. Eu acho que esse ponto... Eu posso fazer um comentário? Opa. Por favor, Otero. Sim, a estabilidade da sinal vai depender da configuração da rede. Como a arquitetura da rede não é a mesma coisa que você tem uma rede com 20 antenas em uma localidade e o competidor tem somente 5. Você vai ter mais estabilidade se você tem uma melhor cobertura, então vai depender muito também da frequência que você está utilizando, porque a densidade da rede depende diretamente da frequência que você tem e também o monitoreio dessa rede, porque que acontece se um novo prédio é construído e a sinal que anteriormente cobria um espaço, agora não pode porque tem interferência. Então, a rede para a estabilidade depende de arquitetura, do número de antena, de frequência, mas também de um monitoreio constante para ter segurança que a cobertura sempre é boa. Porque as cidades são coisas vivas, os poblados são coisas vivas e sempre tem novas construções que podem alterar a elongação de onda das antenas. E por isso, você vai poder achar que uma mesma localidade, a sinal de um operador é mais estável que a sinal de outro, mas muda da localidade e a situação é vice-versa. Não tem muitas variáveis, porque a teoria 5G vai ser muito mais estável, como o Euclides falou, mas tem todas as condições de ser muito mais estável que as gerações anteriores. Mas tudo depende do desenvolvimento da rede. Perfeito. Temos uma pergunta do Eduardo Augusto. Eu ia complementar, Claudinei, o que o Otero falou. Uhum. Só exemplificando aqui, com a implantação do 5G,
um dos pontos que nós tivemos, e a Anatel sabe muito bem, o Vicente, disso, que foi a interferência das antenas parabólicas de TV, que o pessoal teve que criar um mecanismo para, vamos chamar assim, filtrar o sinal para que não interferisse no 5G. Então, essa implantação do 5G, ela esbarra em vários momentos, em várias situações, que para se tornar uma conexão estável. Ela é estável, como o próprio Otero comentou aí. Mas é só para comentar o que veio com as antenas parabólicas de TV, que elas estão sendo redirecionadas para não interferir no 5G. Tem uma pergunta aqui para o Chum, mas também acho que o Paulo também pode falar. Como é que o 5G vai impactar o mercado da internet das coisas para o desenvolvimento de novos aplicativos e serviços conectados? Você tem uma expectativa de quais são os aplicativos que vão transformar aqui a indústria através do 5G? Tem, como eu comentei, tem alguns segmentos que eles estão muito fortes. Como eu falei, o segmento de manufatura ele está muito agressivo no 5G, ele está sendo utilizado muito. Na área de saúde, sem dúvida. A área de mobilidade também, lá dentro das cidades inteligentes, vai ter muita coisa nesse sentido. Então, novos aplicativos vão surgir, outros serão melhorados porque eles estavam, vamos dizer, carentes de uma velocidade maior, que o 5G está permitindo. Então, serviços conectados, até citei que a China hoje tem mais coisas conectadas do que população, elas vão crescer de forma brutal. E, de novo, eu volto a colocar sempre essa frase: qual é o negócio que você está vendo, para ver quais são os desenvolvimentos que serão feitos para atender aquele negócio. Mobilidade, manufatura, varejo, saúde, são áreas que o 5G está navegando de forma muito, muito rápida e que vai acabar entregando negócios melhores. Então, acho que esse é um ponto muito claro para a gente discutir, para deixar bem na cabeça de todo mundo. Aplicativo, vai ter monte, como sempre. Sempre vão existir necessidade de novos aplicativos para atender esses tipos de negócios. Né? Quiser completar alguma coisa, Euclides? Não, Paulo, você falou de forma categórica. Tem pouca coisa para acrescentar aí. Sem dúvida, novos aplicativos, ideias, né, sempre estão surgindo. Né? Alguns vão ser melhorados, né, com o 5G, devido às condições de velocidade que o 5G oferece, a menor latência e tudo mais. Agora, especificamente, falar de um aplicativo específico, uma área específica, né, talvez aí o que eu vejo é a questão da inteligência artificial também, né? Talvez seja bastante, digamos, beneficiada pelo 5G, né? Aplicativos que utilizam muitos dados aí, né, para fazer uma análise e retornar, se precisa enviar muitos dados rapidamente, né, para um computador e receber esse resultado de volta, né? O 5G vai possibilitar isso daí, né? Com certeza. Acho que essa direção aí é um bom caminho aí para quem está procurando aí novas oportunidades de negócio aí. Conectar tudo isso com a inteligência artificial. Temos uma pergunta aqui da Letícia do Vale Silva, né? Ela disse: como é que a Anatel vê o 5G e as interconexões, visto que é negado pelo regulamento? Há debate sobre essa pauta na agência? Sr. Vicente. O Valdinei, por favor, só repete a pergunta aí, por favor, Valdinei. Pergunta assim: como é que a Anatel vê o 5G e as interconexões, visto que é negado pelo regulamento, né? As interconexões são negadas pelo regulamento. Ela pergunta se há debate sobre essa pauta da agência. Olha, esse tema do 5G e as interconexões é um assunto que ainda não está maduro aqui dentro da agência. A agência está revendo essa posição e debatendo aqui nas áreas técnicas e no conselho diretor vai já começar a discutir esse tema, mas é um tema
discussão, em avanço. Realmente, nós ainda não temos posição firme a partir dessa nova modelagem. Essa nova modelagem, esses regulamentos, eu tenho dito aqui sempre, desde que entrei, né, esses regulamentos da Anatel, a partir de novos momentos, a cada período que a tecnologia avança, esses regulamentos precisam ser modificados, essas autorizações precisam... Por quê? Porque a realidade do mundo tecnológico muda, e os regulamentos e as autorizações precisam acompanhar para e passo esses avanços. Então, nós estamos, de fato, realmente debatendo esse tema aqui, e que, portanto, não há ainda uma maturidade em relação à pergunta, não. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Compartilhar a pergunta aqui com vocês. Pergunta do Rodrigo Teodoro Oliva. Ele disse que acredita que o 5G, internet das coisas, será possível controlar a operação de uma fábrica inteira por um celular. Caso isso seja verdade, quais são os riscos de hackers conseguirem bloquear esse sinal e tomar o controle de uma fábrica? Nós vamos até ter um painel sobre segurança da informação na sequência, que eu acho que vai ser... Essa questão a gente pode também passar lá para os nossos palestrantes, né? Olha, se eu puder falar, eu diria o seguinte: hackers existem, sempre existirão, sempre correrão atrás de um jeito de fazer interferência em alguma coisa. Então, o que cabe, na minha opinião, é você se preparar em termos de segurança quando você fizer um projeto, no caso aqui foi uma fábrica, e preparar todos os ambientes para fechar as portas que o hacker venha querer atacar. Que isso vai ser 100%? Não, o hacker sempre vai descobrir um jeito. O que você tem que fazer é você ter ações mais preventivas com relação a tipo de ataques, a tipo de portas que você tem aberto, porque são sensores. Sensores são ponto de entrada e portas de entrada para hacker. O que você tem que fazer é um projeto muito bem desenhado na parte de segurança, prevendo todos esses ataques que poderão ocorrer hoje de um jeito, amanhã de outro, mas você tem que estar sempre preparado para isso. Como você mesmo falou, Claudinei, no próximo painel, depois do nosso aqui, o pessoal vai falar de segurança, e é legal que um dos palestrantes, eu nem sabia depois que eu vi, que é o nosso líder do comitê de segurança na internet. Então, vale a pena acompanhar, que vai sair muita coisa. Já estou fazendo uma propaganda para você. Nós temos uma pergunta aqui do Ricardo, que ele quer saber como é que acessa os links para acessar as cartilhas do uso do 5G para fins domésticos da Anatel. Site, tá bom. Nós eu vou disponibilizar aqui, o Claudinei, o site que acessa isso aí. Se quiser, eu até posso dizer, ou anotar aqui no chat, alguma coisa do tipo, enfim, que seria deixa eu pegar aqui, anatel.gov.br. O ouvinte que estiver escutando, ele pode fazer essa anotação, que facilmente ele vai chegar nessas informações. anatel.gov.br, facilmente ele chega. É só navegar no site que vai... Isso, perfeitamente. Encontrar. Perfeito. Bom, infelizmente a gente tem algumas perguntas aqui, mas nós estamos chegando no final da nossa live, então eu gostaria que você se despedisse da nossa audiência e também fizesse as suas considerações finais. Querido Claudinei, meus queridos Paulo, Euclides, Felipe e, enfim, todos os ouvintes que nos acompanham, as mulheres do Brasil, que hoje é seu dia, meu abraço fraterno, e dizer da minha imensa alegria de ter participado desse painel, dizer que a minha missão aqui no mês, pouco mais de 3 anos que me resta aqui na Anatel, é deixar esse legado chamado Conectar as Escolas do Brasil, ponto 1. E ponto 2 é universalizar esse país em matéria de banda larga. Se nós conseguirmos, em todos os lugares e lugarejos do Brasil, fazer com que o sinal da internet chegue, eu vou deixar aqui a minha missão, eu vou deixar aqui a minha contribuição para esse país, é levar informação, levar a internet, universalizar o Brasil e universalizar todas as escolas do ensino básico do Brasil. O GAP está aberto, se entrar no
site, nesse mesmo que eu acabei de falar, e procurar GAP, vai encontrar lá todas as informações existentes, tudo que se fez até hoje, e nós estamos a receber contribuições de toda ordem, contribuição pessoal, sugestões, informações, empresas que queiram entrar conosco, é possível nós fazer uma parceria com entidades privadas, sem fim lucrativo, entidades públicas, todos os segmentos possíveis, a indústria que queira fazer filantropia em computador, nesse tipo de maquinário, tudo isso nós estamos abertos. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, estamos aqui na Anatel à disposição de todos vocês, de todos os segmentos de telecomunicações do Brasil. Abraço. Perfeito. Otero, suas considerações finais, se despedir da nossa audiência, por favor. Sí, primero, nuevamente, muito agradecido para Claudine por el convite y a todos os membros do painel. 5G é uma boa oportunidade, mas a tecnologia por si só não vai solucionar todos os problemas que nós temos. Vai depender da regulação, vai depender de investimentos e também vai depender dos modelos de negócio dos operadores, que ao final do dia são os que estão ofertando a tecnologia. O rol do governo é fazer que o campo de desenvolvimento da tecnologia seja viável, mas os que estão fazendo desenvolvimento, estão fazendo expansão, os que estão colocando aparelhos para utilização da 5G são os fornecedores do serviço. E como eles vão fazer isso vai depender diretamente de seus modelos de negócio, que vão variar de localidade em localidade. Então, o trabalho de Anatel é viabilizar esse desenvolvimento, mas a demanda do serviço é o que vai determinar quão rápido ou quão lento é que vamos ter a 5G em todo o Brasil. Perfeito. Obrigado. Euclides, por favor, suas considerações finais aí, se despedir da nossa audiência. Obrigado, Claudinei, pela oportunidade. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando, ao Vicente, ao Otero, ao Paulo, pelo companheirismo aqui no painel. E para deixar uma mensagem aí para todos, é que a tecnologia é sempre desenvolvida, né, pelos cientistas para o benefício da humanidade, tá? E o 5G é uma delas, tá? Com certeza ela vem para beneficiar toda a sociedade, não apenas algumas, né, partes, mas toda a sociedade, né? É uma tecnologia para incluir a sociedade nesse mundo digital, né, que veio para ficar e não tem como voltar mais atrás, né? A linha do tempo só tem um sentido. E nós estamos nela e temos que acompanhá-la. Perfeito. Obrigado. Paulo, antes de você se despedir, seu amigo Pedro Veras mandou um enorme abraço para você e disse que teve muito prazer em te ver online. É legal, Pedro. Muito bom saber que você está por aí. E obrigado pelas palavras. Claudinei, só tenho que agradecer a T Insight pelo convite. Prazeroso de estar aqui com os nossos amigos Vicente, Otero, Euclides, batendo esse grande papo, que se deixar a gente vai o dia inteiro conversando. Tem mais perguntas aqui, depois eu vou encaminhar para vocês. Depois encaminha, legal. Mais uma vez vou deixar o meu abraço, como diz o Vicente, um abraço fraterno para as mulheres pelo dia de hoje. E eu queria dizer o seguinte: o 5G vem para fazer, como o Euclides falou, é uma mudança até na sociedade, nos negócios e tudo mais, isso não tenha dúvida. Nós, da BINC, trabalhamos isso constantemente, porque afeta todos, negócios, pessoas e tudo mais. Vicente, eu acredito que nós possivelmente nos encontraremos no CNM, lá do Congresso Nacional dos Municípios, que lá tem muita conversa, eu me lembro do ano passado. O negócio é muito interessante e isto interfere na sociedade de uma maneira geral. O 5G vem para frente. Muitas coisas a gente poderia estar falando aqui sobre 5G, negócio, pessoas, blá, blá, blá.
Mas isso fica para uma outra oportunidade. Deixa o gostinho do quero mais nas próximas conversas. Muito, muito legal estar participando com você, Otero e Euclides, nesse bate-papo. Fiquei muito feliz de estar batendo esse papo com vocês e agradeço a audiência de estar aqui nos ouvindo. Pedro, um forte abraço. Claudinei, obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Eu acho que foi um tema, como você falou, tem muito assunto ainda para ser discutido, mas eu acho que já deu uma visão do potencial que o 5G pode trazer para o Brasil. Então, mais uma vez, obrigado, e obrigado à nossa audiência até agora. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para um painel sobre cibersegurança, que a gente já teve até um spoiler aqui nesse painel, que cibersegurança é um assunto da ordem do dia. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.